Para conversar com a gente, anota aí o WhatsApp, claro, 3199-316-9898. E o 98 Talks vai ao ar pela Rede Mais, afiliada Record, no interior de Minas. Lá no sul de Minas, a geração sai de Varginha, na zona da Mata Juiz de Fora, no norte mineiro Montes Claros. E tem a Vox FM 97.1 em Timóteo, que leva o nosso sinal para o Vale do Aço. Ao todo, são mais de 400 municípios em Minas Gerais que se sintonizam aqui no Talks. Eu já falei para vocês, quando tiver esses dois, eu não posso ver a tela desse jeito. Tem que ter o X ali no meio. É versus, não dá para você deixar assim. Por favor, teu filho, da próxima vez, produz o X. Aí, aliás, o X foi banido pelo Xandão. Então não tem mais X, acabou essa brincadeira do X. Antônio Claré Júnior. É por ordem alfabética, por isso que eu chamei primeiro o Claré. Eu sou assim, meio professoral. Antônio Claré Júnior, boa noite. Prazer falar com você, tudo bem? Boa noite, meu amigo Paulo Leite. Boa noite, Ricardo Kessman, a todos que nos acompanham. Por falar em X, né? Segundo o Paulo Rabelo, né, ex-presidente do BNDES, o Brasil vai perder quase 20 bilhões de reais em 5 anos, simplesmente pela ausência do X aí, pela suspensão do X. Eu quero saber se o responsável vai pagar por isso. Opa, vamos ver, será que ele vai pagar a conta? Não. Eu até vou começar com esse assunto daqui a pouquinho, está fora do roteiro, não estranhe não, mas eu quero começar com esse assunto. Ricardo Kertzmann, boa noite, prazer falar com você. Prazer todo meu. Boa noite, Paulo. Boa noite, Claré. E boa noite também para toda a nossa audiência querida. Eu quero começar com esse assunto, até fora do roteiro aqui, pedir desculpas lá para o Matheus, mas é porque depois que você falou do X, eu lembrei. Eu queria ter incluído isso no roteiro, mas acabei absorvido aí pelas coisas da tarde, acabei não conversando com o Mateusão, que é o nosso produtor. Mas vamos lá. A questão é a seguinte, nós estamos vendo uma pressão, e nós falamos aqui sobre essa pressão, 150 senadores, 150 deputados, 1,5 milhão de votos, mas ainda há a discussão do rito e da possibilidade de aceitação. E aí a pergunta para os dois é direta. Eu hoje comentei no Central 98 que acho muito difícil que Rodrigo Pacheco suporte tanta pressão e não bote para andar esse projeto além das comissões, como ele tem falado, que não coloque isso para votação em plenário. Eu tenho percebido, conversado com algumas pessoas, que falam que acham mesmo muito difícil ele bancar essa situação, ele não colocar em votação. Eu queria a opinião de vocês. Claré, primeiro, o que você acha? Pacheco vai resistir? Não vai levar a plenário? Vai engavetar? Vai esperar dezembro, que é o fim do mandato dele? O que você acha que vai acontecer com essa história do impeachment de Alexandre de Moraes? Paulo, aí é realmente a pergunta de $1 milhão, ou 18,5 bilhões de reais, né, como a gente acabou de falar aqui sobre os prejuízos pela suspensão do X. É uma resposta que eu não acredito que alguém tenha, a não ser o próprio Rodrigo Pacheco. Porque, por um lado, uma pressão muito grande, vindo das ruas, vindo da Câmara, do próprio Senado. De outro lado, o STF certamente não quer ver um impeachment. Eu não queria estar na pele dele, né? E quando você para pensar que o mandato dele acaba no final do ano, talvez o mais inteligente da parte dele, dentro do que ele busca, fosse empurrar até o final do ano. Mas a pressão está tão grande, mas tão grande, o momento é tão positivo para esse início do processo de impeachment, que eu acho que ele vai ter que acabar negociando e recebendo esse processo, Paulo. Acho que vai ficar muito difícil dele não colocar, pelo menos, para andar dentro do Senado, porque existe, é importante que as pessoas saibam, existe todo um processo, existe um contraditório, uma ampla defesa. Não significa que vai receber e que vai ser impeachmentado, não. Vai ser todo um processo antes que os próprios senadores votem. E aí, Kertzmann, você acha que está fácil a vida de Rodrigo Pacheco? Ele vai resistir? Vai continuar e chegar até o final do seu mandato sem ter que botar esse processo para andar? Ou vai ter a pressão que todo mundo está vendo, inclusive que o Claré agora citou, porque a pressão é grande. Você pensar na forma como tem se manifestado a sociedade, primeiro em pesquisas, dando pouca importância à atuação do STF, depois no expressivo número de assinaturas, 1,5 milhão de assinaturas, 150 deputados, 35 senadores já declinaram que votariam a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. E aí, o que você acha que vai acontecer?
Olha, Paulo, sinceramente, eu acho que ele não vai proceder com a abertura, né, efetiva do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que ele fez o papel dele, que é o papel do presidente do Senado. Ele recebeu o documento e encaminhou para a comissão comissão jurídica, né, para poder fazer análise jurídica. Isso depois tem outros trâmites. E eu acho que quando voltar para ele com algum relatório conclusivo, dizendo, olha, tá tudo ok, depende só da sua vontade como presidente do Senado de fazer, né, de pedir a abertura desse processo, ele poderia fazer, mas eu sinceramente não acredito que o faça. Com relação à pressão, Paulo, aí só um parêntese aqui, não, eu não acredito, mas é uma questão meramente de cunho pessoal, é um achismo meu. Aqui não tem nenhuma apuração da minha parte, não conversei com ninguém, não ouvi nada de ninguém, é só um achismo meu. Com relação à pressão, Paulo, eu ontem comentei que eu acho que o número expressivo de assinaturas de deputados foram 153, isso é mais do que um terço dos parlamentares. 1,5 milhão de assinaturas da sociedade civil. É um número significativo. E a adesão até ontem eram 32 senadores, né? Eu acho que merece a devida atenção, no sentido de que, olha, tem que se conversar a respeito. Pelo menos se conversar a respeito. E aí eu falo tanto para o Senado quanto para o próprio STF. Porque, de acordo com as últimas pesquisas, eu citei isso ontem também, a imagem da Suprema Corte não está nada boa. Mas daí a dizer que há uma pressão pelo impeachment, aí eu discordo completamente, porque 1,5 milhão de assinaturas não reflete absolutamente nada, né, em termos representativos da vontade da população de que seja efetivamente aberto um pedido de impeachment. Um terço dos deputados, a despeito de ser grande o número, como eu acabei de falar, temos que lembrar então que tem 2 terços que não se manifestaram a favor. E no caso do Senado, a mesma coisa. Você tem 32 ou 35 senadores que estão dispostos a assinar um pedido de impeachment, mas você tem a maioria, né, outros 30 e lá vai fumar, são 81 senadores, 40 e tantos, que não estão dispostos. Então eu não vejo essa pressão que vocês comentaram, ainda que seja significativo, repito, o número, né, de pessoas que aderiram à ideia. Lembrar bem que a colocação da assinatura de um senador significa a antecipação do voto, né? Quando um senador... Por isso que eles não assinaram. Exatamente. Isso. Quando um senador coloca a assinatura dele lá num requerimento que pede o impeachment de Alexandre de Moraes, significa que ele já está antecipando o voto dele, aí já está dando um caminho para o voto. Mas eu peguei aqui, antes de entrar no roteiro do Matheus. Matheus, hoje ele vai brigar comigo, acho que eu estou demitido no final do programa. Mas é porque eu estava sondando aqui algumas coisas. Olha aqui, ó. O Estado de Minas, o jornal Estado de Minas, no seu site, traz um dado extraído dos dados do Tribunal Superior Eleitoral. 8 municípios mineiros já sabem que terão mulheres à frente do Executivo nessa eleição. Por quê? Porque em Delta, no Triângulo, Guidoval na Zona da Mata, Ibiaí no norte do estado, Itambé do Mato Dentro na região central, Papagaios na região central, Juramento e Porteirinha, e Nova Porteirinha, aliás, na região norte, e São Sebastião do Maranhão, no Vale do Rio Doce, ou tem candidatas mulheres disputando, e só candidatas mulheres, ou candidatura única de mulheres. Mas em contrapartida, um outro dado é que nós teremos 628 cidades mineiras que não tem nenhuma mulher disputando a prefeitura. Por exemplo, no sul de Minas, onde chega o nosso sinal, lá em Três Corações, são 8 candidatos homens que disputam a prefeitura. Esse desenho não parece estranho, porque o que me chamou a atenção nisso aqui? Nós temos 50%, 53% de mulheres na população brasileira, de acordo com o último censo. Mas na hora que você vê a disputa, a desigualdade é enorme. Só 8 cidades é que tem a possibilidade de já ter garantido uma mulher. E muito poucas dos outros 840 e poucos municípios terão essa possibilidade. Já que 628, por exemplo, só tem homens disputando. Como é que você entende isso, Kertzmann? São 2 coisas aqui, né, Paulo, que eu acho que devem ser levadas em consideração. A número 1 é uma questão de cunho cultural, né? As mulheres não têm esse desejo de uma participação maior na política. Isso não pode obrigar, ninguém pode fazer, não tem medida capaz de mover um número maior de mulheres para dentro da política. A número 2 aí infelizmente, né, é uma coisa ruim, talvez até advinda dessa cultura,
é que as mulheres que se aventuram, elas não têm chances. Elas não têm chances nos partidos, né, de alçar voos maiores. A gente teve aquele verdadeiro crime que os partidos se auto-anistiaram agora. Eles cometeram um crime de falsidade ideológica. Eles utilizaram laranjas porque eles pegavam o dinheiro que era destinado às candidaturas das mulheres e usaram para homens. Então você, dentro da estrutura partidária, você também tem essa barreira para dificultar a vida das mulheres. E aí esses partidos, né, a gente, repito, eles acabaram de se auto-anistiar dessas multas que levaram, desses crimes que cometeram. Então acho que são duas coisas. Uma depende de um processo cultural, que eu acho que vai demandar muitos anos ainda, muitas décadas, se é que isso um dia vai melhorar, que é a inserção das mulheres por vontade própria na política. Agora a outra a gente tem como atuar, né? Que uma vez que elas estejam lá dentro, que sejam cumpridas as regras eleitorais em favor delas. E aí, Clara, como é que você vê esses números apresentados, extraídos, aliás, dos dados do Tribunal Superior Eleitoral? Vejo com absoluta naturalidade. A gente não pode forçar a mulher a participar do mundo político, né? Obviamente é muito positivo que elas participem, até por uma questão de diversidade e de representatividade. Até falo isso muito, né? De mulher votar em mulher e tal. Mas isso tem que ser uma coisa natural, Paulo. Assim, a gente não vê, a gente vê isso muito no futebol, né? Quando as pessoas falam, tem que assistir, tem que investir o mesmo tanto no futebol feminino que masculino. Não, não tem. Existem algumas áreas onde naturalmente tem mais mulheres, outras naturalmente tem mais homens, né? Igual mulher na enfermagem, por exemplo, pedagogia, tem muito mais mulher. Então, assim, eu vejo como positiva a participação da mulher política, eu apoio a participação, eu acho que é uma boa iniciativa a mulher votar em mulher, até por representatividade, mas infelizmente a gente não pode forçar uma questão, porque quando a gente força, acontece o que o Kertzmann acabou de trazer. Muitas são usadas como laranja, porque tem que cumprir cotas ali, e elas, às vezes, algumas mesmo, em alguns casos de laranja, entra falando assim, eu não quero nada, nem quero que use dinheiro em mim, eu só estou aqui para cumprir uma tabela e tal. Então, assim, tem que mudar a cultura e a mente do brasileiro, mas jamais através de cotas, de multas e de obrigatoriedade. Vamos para outro assunto, então. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje um requerimento que exige esclarecimentos do ministro da Economia, Fernando Haddad, a respeito de notícias de que o Ministério da Fazenda, da Economia, está estudando aí uma proposta de tributação das Big Techs. Primeiro explicar o que são as Big Techs, né? As Big Techs são essas empresas aí de tecnologia, particularmente que impulsionam serviços como redes sociais, serviços de mensagem, serviços de troca de informação. Começo com você, Claré. O fato de, mais uma vez, esse governo sinalizar com apertos, com taxações para cima das Big Techs, é um sinal de que essas empresas sofrerão mesmo uma pressão maior por parte do governo, até de todo o sistema o sistema político brasileiro? Pois é, Paulo. Infelizmente, esse é um governo em que a gente já não espera mais, né? Um enxugamento, uma eficiência. A gente espera os memes do Tachad, né? Foram os memes que ficaram famosos. Me parece que ele dá razão para isso, né? Porque todo dia é um assunto de taxação, todo dia é um assunto de tributação. Então, assim, honestamente, eu não sei se essa comissão tinha materialidade para fazer esse questionamento ou se é uma medida política. Espero que seja medida política, porque eu vou criticar a comissão. Porque se houver materialidade, Paulo, assim, o que me entristece não é nem a continuidade desse governo, mas é a gente continuar defendendo. E aí, Kertzmann, você vê também o cerco fechando para as Big Techs ou é só mais uma febre arrecadatória, mais um Tachad usando aí o seu meme e justificando o seu rótulo? Eu acho que não é uma perseguição contra um setor, não. É mais ou menos isso que o Claré falou, que você reafirmou agora. A gente tem um governo que realmente não se preocupa em controlar o próprio caixa e acha que, a partir desse momento, no céu não tem limite com relação à tributação. É inventar imposto, é inventar taxa e tirar da iniciativa privada, né, aquilo que o governo não consegue economizar, por desperdício, por corrupção, por falta de planejamento. Só que uma hora essa conta não vai fechar mais, Paulo. Porque tem um limite.
Ou você vai começar a empurrar a economia para baixo, né? Uma economia que tem dado sinais de que está querendo ter algum fôlego, que está subindo, que está crescendo. A gente teve um PIB com resultado bem significativo, mas se você começar com essa ideia de taxar cada vez mais, cobrar cada vez mais impostos, a consequência é você ter aumento de preço e com isso o consumo diminui. É um ciclo perverso que a gente está enfiado nele há muitos anos. Eu não acho, sinceramente, que seja uma perseguição às big techs. É o modus operandi dessa turma do PT, que acha que tem que torrar o dinheiro a rodo e depois sai correndo atrás, metendo a mão no bolso de todo mundo para poder tentar equilibrar o caixa. Claro, você é um crítico da economia, do processo econômico brasileiro. Aliás, eu também sou, mas eu não estou aqui me questionando, estou te questionando, então vou fazer uma pergunta para você. Nós temos agora que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o indicador o indicador oficial de inflação no país, mostrando que houve uma deflação de 0,02% em agosto, depois de uma alta de 0,38% em julho. Alimentos e energia elétrica fazem com que o IPCA de agosto tenha uma deflação. Você vê isso como um bom sinal da economia? Como disse Kertz, uma economia que parece que está tentando dar bons sinais? Como é que você vê isso? Ô Paulo, a economia ela é um quebra-cabeça, né? Você não pode ver uma peça isolada. Recentemente a gente falou sobre o PIB, que teria subido, até comemorou-se, mas grande parte desse PIB, salvo engano 78%, 80%, é do setor público, ou seja, está custeado por você, pagador de impostos, não é algo natural pelo mercado, pelo livre mercado. Então, assim, sempre a gente tem que avaliar o todo. A mesma coisa da inflação. A gente tem inflação controlada no Brasil? Sim, apesar do grande aumento em alguns itens, o alimento, apesar de ter baixado em agosto 0, alguma coisa, ele vem aumentando muito. Mas, de forma geral, a inflação está controlada no Brasil graças à taxa de juros alta, que é alta. 10%, né, 11%, é alta. E ela atrapalha novos investimentos e o crescimento da economia. Então, assim, parece bom. Tá tendo deflação, né, nesse momento, tal. Mas não é bom. Qual é o custo disso? O custo é uma taxa de juros que impede o avanço do Brasil. Nesse ponto, o Lula está certo quando ele fala a taxa de juros está impedindo o avanço. Tá, mas por que ela existe? Para impedir que a inflação cresça, porque o outro jeito da inflação ser controlada é através de uma maior eficiência e de uma redução do custo, né, da máquina pública. Isso aí o Lula não quer olhar. Kertz, você está comemorando deflação no mês de agosto. Eu vi aqui que alimentos, o item alimentos provoca deflação em agosto. Eu acho que eu estou comprando nos lugares errados. Me ajuda aí, por favor, porque eu não percebi, pelo menos não percebi isso. Mas pode ser que depois um dia eu perceba. O que você acha disso, Kertz? Talvez seja porque Belo Horizonte foi a capital com a maior inflação no período. Talvez a gente não esteja sentindo isso. Paulo, deflação, toda vez que a gente fala em queda de preços, é óbvio que em primeiro momento a gente acha que é bom, que isso é salutar. Mas qualquer economista que se preze jamais vai gostar de deflação. Porque o significado de deflação, né, da mesma maneira que quando você tem uma inflação, você não tem, significa que a economia não está em equilíbrio, né? Então não é bom nesse sentido. E aí, Paulo, quando você tem esses preços controlados no momento, ou até caindo, você tem um desemprego no menor nível nos últimos anos. O Brasil está com uma capacidade de geração de empregos bastante interessante. Consequentemente, você tem aumento do consumo. O Claré falou que esse PIB foi puxado pelos gastos públicos, é verdade, mas em grande parte também pelo consumo das famílias. Só que a oferta não acompanha, né? A produtividade não acompanha. E aí, Paulo, isso em médio prazo é inescapável. Você tem um aumento de inflação, você tem um acréscimo da inflação. A meta de 3%, o Banco Central já disse que não vai ter jeito por causa desses fatores de cumprir, e é por isso que ele já sinaliza com um período de elevação de juros. Então não tem muita mágica o que fazer. Enquanto o governo, todos os governos, mas esse especificamente, esse que está no poder mais uma vez, enquanto não entender que se não tiver equilíbrio fiscal para a economia poder girar de forma sustentada, né, ao longo das décadas, a produtividade poder aumentar, a gente poder ter demanda
suficiente para poder, a gente ter oferta suficiente para poder corresponder à demanda, a gente vai sempre ficar nesses voos de galinha e nesse gato, né, correndo atrás do rabo. Aumenta juros para segurar a inflação cai, aumenta juros e fica nisso, não sai desse lugar. Bom, Paulo, diga. só um detalhe, né? Apesar dessa pequena deflação que você falou, a tendência esperada, inclusive pelo Copom, é a inflação vir forte de novo em setembro, até por conta da seca, né? Nós estamos tendo seca aí, em grande parte do Brasil. Então vai faltar alimento. Com a falta de alimento, o que tem? Aumento de preço. Isso aumenta a inflação, ou seja, exatamente no que puxou um pouquinho para baixo esse mês, que foram os alimentos. E um outro ponto nesse quesito aí, Paulo, é lembrar para as pessoas que hoje quem está segurando essa inflação por conta da taxa de juros alta é o Banco Central. Ano que vem, Lula terá a grande maioria dos membros do Banco Central. E nós vamos entender o que vai acontecer. Eu, pessoalmente, acredito que quando um homem senta ali e põe seu CPF na frente, ele está eivado ali de responsabilidade. Então, independente de ser Roberto Campos Neto, Galípolo, seja quem for, eu acredito que terá responsabilidade com o Brasil e terá uma análise aí para colocar essa taxa de juros de forma que avance, possibilite o avanço do desenvolvimento, mas que continue segurando nossa inflação. Bom, eu gostei muito da terminologia usada por Claré, eivado. Eivado é muito bonito, Claré. Sabe o que é? Porque eu prezo muito a língua pátria. Eu cultivo com muito orgulho o fato de ter tido uma boa formação em língua portuguesa. Professora Edna Giuliani, que foi a professora que começou a me ensinar a língua portuguesa, me ensinava as palavras corretas e me dizia que o português não se falava de maneira correta, mas a gente falava o português escorreito. E aprendi, nunca mais esqueci. E comemoro quando você usa o termo eivado. Fico feliz de saber que mais alguém cultiva a língua portuguesa de maneira tão exemplar. Ô Paulo, você sabe que isso me lembra quando a Dilma foi impeachmentada e entrou o Temer. Você lembra daquele primeiro discurso dele, né? Para quem gosta do bom português, como é seu caso, você deve ter ficado numa alegria, porque tá aí um negócio que o presidente Temer era bom, né? Falar o bom português, o português erudito. Realmente era muito bonito. Mas as novas gerações não conseguirão falar esse novo português. Primeiro porque algumas palavras sumiram do dia a dia, infelizmente sumiram do dia a dia. Sei, é tradicional o que eu estou falando. Sei, você está dizendo que eu sou careta, né? La mala leche para los puretas, como dizia Caetano Veloso. Mas, infelizmente, nós vamos ser agora obrigados a entender o porquê com PQ, o VC, o você com VC e outras cocitas mais que andam por aí que, na minha opinião, destroem o idioma do nosso país. Mas é só a minha opinião. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, disse hoje que o Brasil vive uma pandemia de incêndios florestais e que tal absurdo não pode ser normalizado. Ele deu essa declaração numa audiência com o governo federal para esclarecimentos a respeito das medidas de enfrentamentos às queimadas na Amazônia e no Pantanal. Só para botar a lenha na fogueira da conversa, os dois biomas, o amazônico e o do Pantanal, hoje têm mais de 40% da sua totalidade comprometida por incêndios florestais, responsáveis por 60% dos incêndios no país. E aí, Kertzmann, como é que você vê essa declaração de Dino? Estamos vivendo uma pandemia de incêndios florestais? É bem apropriado o termo pandemia, sim. Porque se já não bastasse, né, todas as queimadas advindas do clima, das adversidades climáticas, se já não bastasse as queimadas por causa de garimpo ilegal, por causa de agricultura ilegal, por causa de pasto ilegal e tudo mais isso. Agora deu para ter essas queimadas motivadas por crimes idiotas, né? Pessoas que vão e ateiam fogo às margens de rodovia, sem a menor explicação. Outro dia um imbecil desse alegou que era louco da cabeça, que fez isso porque ouviu vozes, sei lá. Em outro estado foi um prefeito de uma pequena cidade que mandou o cara atear fogo. Então, assim, a gente realmente vive uma grande pandemia, na verdade, epidemia. Agora, ô Paulo, tem um detalhe, a gente quando debateu isso semana passada, se eu não me engano, eu não sabia e fiquei assustado com a pena.
para crime, né? Para incêndio ilegal. É muito pequena. Ilegal. Eu fiz uma coluna, Tem cadeia. não tem. É porque você pega de 2 a 4 anos. 6 meses a 2 anos, e no máximo era de 2 a 4. Isso se for culposo, doloso. E doloso de 2 a 4. De 2 a 4 anos. E multa. Quer dizer, primariedade, um bom advogado não vai dar nada para essas pessoas. Eu falei péssimo advogado. Se for um advogado, eu não estou dizendo que advogado dativo não é bom, não é nada disso não. Mas se for um advogado que o Estado ceda, o próprio trâmite do processo é tão lento que a pena prescreve antes de chegar ao fim. Quer dizer, não tem punição para quem toca fogo na Fora mata. isso, Kertzmann, escrevi na minha coluna, a dificuldade de investigação e de apuração. Eu estava vindo de Piracema para Belo Horizonte, passando ali logo depois de Itaguara, naquela reta que tem depois que você sobe a Serra de Itaguara, para quem conhece a 381 saberá do que eu estou falando, e lá à frente, bem à frente, eu vi descer de um carro pequeno, uma pessoa com uma tochinha na mão, jogando essa tocha no mato para botar fogo. E foi embora, sumiu, saiu correndo e foi embora pela estrada fora. É isso que a gente tem visto no Brasil. Por exemplo, estava vendo dados da Secretaria de Segurança de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, no mínimo 60% dos incêndios florestais, dos incêndios em São Paulo, em áreas residenciais, agrícolas ou rurais, são causados por incêndios criminosos. E aí, Claré, como é que te parece essa declaração de Dino e essa realidade que a gente vive? Pois é, Paulo. No governo anterior, independente de quem fosse, a gente via músicas de atores, a gente via atores internacionais aparecendo aí, até o Hulk, né? Não o Hulk jogador, o Hulk lá, o Mark Ruffalo, fazendo tweets, e a gente tá vendo que o buraco é mais embaixo. Não é algo como vender a um ser, né? Como se o Lula fosse um grande protetor da Amazônia e o antecessor o Bolsonaro fosse um grande incendiário. Não, gente, o buraco é bem mais embaixo, as coisas são bem mais complexas. Nós estamos vendo, sim, mudanças climáticas. Está aí, o resultado está aí esse ano. Você sabe que esse ano não fez frio, Paulo. Você deve ter sentido frio aí no máximo 1, 2 semanas no ano, né? 2 semanas? Frio de agosto. Eu não senti 2 dias desse ano frio, não senti. Perfeito. Então, assim, as coisas não são tão simples. A gente tem que se adaptar agora, numa questão de educação ambiental também, né? Isso é importante. E atuar, como você e Kertzmann falaram, sobre os criminosos, porque esses existiam, existem e existirão. A gente tem que acabar com essa impunidade no Brasil em relação também a esses criminosos e que pare de politizar a situação, de falar, agora sim, nós vamos ter um grande combate. Não, porque infelizmente o recorde de incêndios florestais na Amazônia está sendo nesse governo Lula e ele havia sido antes em governos PT também. Ele reduziu no governo Temer, posteriormente Bolsonaro, e era baixo também em FHC e tal. Então, coincidentemente, sempre também no governo PT, mas não vou pôr a conta só neles, não. Também temos que dizer que está tendo a questão da mudança climática. Bom, rapidinho, porque a gente tem que fazer o intervalo para fazer com que os nossos espectadores e ouvintes participem. O Marcelo Mota diz: Pacheco é igual olho azul em gente feia, não resolve nada e será ministro do Lula. O Antônio Carlos de Betim diz: boa noite. Será que foi uma indireta para mim isso aí? Não, pode ser. Pode ser, Kertzmann. Marcelo pode ter tentado jogar uma indireta para você. O Alexandre Carlos de Betim diz: Paulo Leite, boa noite. Turma do Talks, boa noite. O Rodrigo Pacheco só foi eleito em 2018 porque os mineiros não queriam Dilma. Caso contrário, Pacheco não seria senador, muito menos o presidente do Senado. Hoje não ganha nem para síndico. Está falando aqui o Alexandre Carlos. O Márcio Santos, do centro de BH, diz: senhores Stalkers, eu discordo da opinião pessoal do Ricardo. 1,5 milhão de pessoas se manifestaram de forma voluntária, sem o menor conhecimento ou pressão pública. Acho que se fizer um plebiscito junto às eleições, você iria medir realmente a vontade do povo, se as pessoas são a favor ou não do afastamento de Moraes
e sobre a avaliação da conduta do STF. E é o Marcos que está falando para você, viu, Ricardo? Diz que você minimizou 1,5 milhão de pessoas Não, assinando. então ele não ouviu meu comentário não, viu, Paulo? Ou então ele ouviu com aqueles ouvidos bem seletivos assim. Porque eu deixei bem claro que é uma quantidade bastante expressiva, mas que a pressão que vocês alegaram não existe, porque 1,5 milhão de pessoas é muito pouco. Bom, deixa eu ir para o intervalo aqui rapidinho, dar um recado aqui antes de ir para o intervalo, senão eu esqueço de dar o recado e outra vez vão me chamar a atenção. Já pensou no poder transformador que uma contabilidade tem na sua empresa? A contabilidade, uma boa contabilidade, é um motor para o seu empreendimento. Por isso, conte com a força da Previsa. São 45 anos de expertise. A Previsa Contabilidade e Gestão faz a sua empresa crescer muito além dos números. A Previsa constrói negócios e impulsiona pessoas para o sucesso. Já são mais de 700 clientes no Brasil inteirinho. Faça a sua empresa crescer com a Previsa. Acesse previsa.com.br. Intervalo, a gente volta rapidinho. Sai daí não. São 19 horas e 39 minutos. Lembrando que às 19 horas e 48 minutos nós temos que encerrar o Talks para Varginha, para Juiz de Fora, para Montes Claros, para o sul de Minas, Zona da Mata e Norte Mineiro, por conta da antecipação do Jornal da Record nesse período de propaganda eleitoral gratuita. Mas vamos lá. Primeiro, Teofir Júnior é quem faz os cortes velozes e furiosos da nossa edição de vídeo, de imagens para esse corte das imagens do 98 Talks. Ao lado dele, Rafael Ribeiro, que fica brincando de ser o supervisor. Do outro lado de Teofir Júnior está Matheus Liberato, é o jornalista Matheus Liberato, que é o nosso produtor. Do meu lado aqui, Gilvan Gandra, o embaixador do Vale do Aço em Belo Horizonte, o Talibã, que é o nosso operador de áudio. Lucas Raj é o coordenador de jornalismo da Rede 98, a equipe de jornalismo, a equipe técnica da Rede 98, da Rede Mais, nos ajudando a fazer esse 98 Talks. Vamos lá, gente, tem mais gente participando aqui. O Fernando Franklin, não, primeiro o Zé Luiz. O Pacheco, quando sentou na cadeira de presidente, devia saber que ali é um cargo de pulso e decisões fortes, ao invés de ficar usando vocabulários finos que levam o leão para a jaula. Com essa atitude fraca, ele perderá popularidade. O Fernando Franklin diz assim, olha, o IPCA também cai por conta das passagens aéreas que reduzem o preço depois do período de férias. Um outro ponto é a energia elétrica que agora entra em bandeira vermelha, portanto a deflação mensal de agosto não tem garantia. Porém, é importante ser comemorada. A Cleusa Baroni diz, boa noite, Paulo. Aqui em Varginha, lá de Varginha, não tem nada barato. Aumentos, alimentos caros, água, etc. É inflação mesmo. E o Zeca Magalhães termina dizendo, vocês não acham que a prisão da Deolane Bezerra é uma cortina de fumaça para o caso do Xandão? Aqui nós estamos diante da mais pura especulação, né? Essa é uma pura especulação. Prenderam a Deolane para fazer cortina de fumaça. Meu amigo, eu te respeito demais, mas eu acho meio teoria da conspiração, meu caro Zeca Magalhães. Eu acho teoria da conspiração. Mas tudo bem, vamos vendo aí. De repente, né? Num país como o nosso, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Em conversas com aliados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou apoio à candidatura de Kamala Harris, do Partido Democrata, na disputa contra Donald Trump pela sucessão da Casa Branca. Disse o presidente numa recente reunião com líderes governistas na Câmara. Deus queira que Kamala ganhe as eleições nos Estados Unidos. Hoje tem debate. Debate entre Kamala Harris e Donald Trump. A situação, de acordo com os melhores e maiores institutos de pesquisa americanos, a situação é de um empate e indefinição. Os debates lá definem coisas, né, Clara? Diferente dos daqui, os debates daqui são uma perfumaria danada. Ou então, uma troca de acusações sem princípio. Mas os de lá definem posições. E Lula? Lula apoiando Kamala Harris. Agora já garantiu a vitória da democrata nos Estados Unidos? Claro. Paulo, primeiro dizer que realmente lá os debates eles definem, né? Os debates se iniciaram com Nixon versus Kennedy, né?
E o Nixon estava ali, se você procurar no YouTube lá, ele estava cabisbaixo, no Google, né, os trechos explicando, ele estava cabisbaixo, maltrapilho, assim diz, né, assim diz os artigos que mencionam a época. E o JFK estava ali, aquele rapaz bonito, jovem, impostado, né, impostando sua voz. O Kennedy era filho de alguém da área, me parece. Parece que o pai dele era da área de entretenimento. E o Nixon foi humilhado, porque ele não foi preparado. E anos depois, quando o Nixon já tinha passado esse assunto, ele vem a público e fala, né, que ele errou muito, que ele não esperava que o debate fosse ser aquilo, e que ele realmente perdeu as eleições no debate até pela postura. Então lá é diferente daqui. Aqui é um grande show de horrores, né? E as pessoas, de fato, não trazem propostas. E os que trazem propostas, ninguém presta atenção. Essa é a grande verdade, né? Como disse bem Pablo Marçal em um dos debates, falou, ninguém aqui quer assistir proposta, não. Se quiser proposta, vai lá no site. Sobre o apoio do Lula, ele tem que rezar muito, Paulo, porque eu entendo que se o Trump vencer lá, não sou fã do Trump não, tá? Obviamente prefiro ele que a Kamala Harris, mas se o Trump vencer lá, ele pode dificultar um pouco a vida do Lula. Sem sombra de dúvida, assim como o Biden poderia dificultar do Bolsonaro. Ô, Kertzmann, neste embate que por vezes vejo aqui entre você e Claré, nós teríamos agora uma posição democrata contra uma posição de apoio aos republicanos americanos? Porque Claré acabou de declarar o seu voto em Donald Trump. Acabou de dizer que apoia Donald Trump na eleição contra Kamala Harris. E você, meu eu caro não voto. Eu não voto lá. Mas declarou apoio. Não me veio dizer que não declarou, porque disse sim. E você, Kertzmann, o que você acha, primeiro, do apoio de Lula? Segundo, o que vai acontecer nesse debate de hoje? Acho que o apoio do Lula e nada é a mesma coisa. Na verdade, não é apoio, né? Pelo que eu entendi, foi a torcida dele. Ô Paulo, é interessante, né, a minha posição em relação a isso. Aqui na última eleição, eu não tenho problema e nem vergonha nenhuma, e muito menos receio de divulgar meu voto, ou meus votos. Naquela eleição de 2018, que se deu entre o presidente Bolsonaro e o Haddad, para não ver o PT ganhar a eleição, depois de tudo aquilo que a gente assistiu, de toda aquela safadeza, eu votei, mas com certeza, não gostando, mas votei, optei pelo Bolsonaro. Já nessa última eleição de 2022, depois de tudo que eu vi esse sujeito fazer, para mim ele se equivale em todos os aspectos morais e tudo mais ao Lula. Então eu não vou votar em nenhum desses de maneira alguma. E as pessoas acham que você não optar por dois candidatos que você desconsidera decentes, isso é ser isentão. Cada um acha o que quiser. Eu me recuso, na hora de exercer, a única hora que eu posso exercer o meu direito e minha cidadania, ser obrigado a votar em quem eu não quero. No caso dessas eleições nos Estados Unidos, entre Trump e a Kamala Harris, se eu votasse lá, eu votaria nela. Não por afinidade, por gostar muito, mas eu acho esse sujeito tão execrável também, e no caso dela, ela não tem nenhum grande defeito, como eu citei, né, que para mim o Bolsonaro e o Trump e o Lula se equivalem, lá não, ela não se equivale de forma alguma ao Trump. Então eu votaria sem problema nenhum. O que eu acho interessante, Paulo, só para finalizar aqui, eu tenho amigos, né, que gostam, tem que votar no Trump e tudo mais. São pessoas que correram para bater, e eu acho que tem que bater mesmo, dando direito de ampla defesa e tudo mais, nesse caso do Silvio Almeida aí, de assédio. Mas eu falo com essas pessoas, mas como é que você vota no Trump, que é um cara que, esse está sendo acusado, o outro não, o outro foi flagrado em assédio e ainda por cima corrompeu a moça para não trazer isso à tona depois. Como é que você consegue condenar algo no Brasil e votar num cara desse, né? Ou a mesma história do Pablo Marçal, o cara vai para Paulista chamar o Lula de ladrão, sei lá o quê, mas vota no Marçal, que é um cara que ao lado dele tem gente ligada ao crime organizado. O voto é um negócio muito louco, eu acho que as pessoas perdem completamente a razão e votam só com fígado, com emoção. Por isso que a gente acaba escolhendo muito mal. Olha, a depender do que nós vimos agora aqui no Talks, nós teremos mesmo um empate na eleição americana. Porque eu não vou desempatar essa questão, vou ficar quieto. Mas nós teremos um empate, porque Claré declarou o seu apoio a Donald Trump e Ricardo Kertzmann acaba de declarar o seu apoio a Kamala Harris. Mas hoje nós vamos ver esse debate, vamos ver o que vai acontecer com esse debate das eleições americanas. Eu tenho que encerrar agora o Talks para Varginha. Agradecer para Varginha não, para Rede Mais, afiliada Record, não é só para Varginha não.
para toda a Rede Mais, agradecer o sul de Minas, a zona da Mata, o norte de Minas, pelo carinho e pela audiência do Talks. Dizer que neste período de eleição nós saímos um pouco mais cedo da sua casa, porque o Jornal da Record é antecipado pela Rede Record. Mas amanhã, 7 da noite, te espero encontrar aqui no 98 Talks. Uma boa noite e até amanhã. Já já a gente continua aqui com a Rede 98. Termina aqui na Rede 98, 98 Talks.